Olá, queridos e amados do Pai. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra dentro do livro de Jonas, capítulo 1, versos 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas, capítulo 1, versos 2, como aqui havia dito. Fugindo do medo, perdendo a missão. E quando o medo nos faz recuar do que Deus mandou avançar. Queridos, ainda estou com a minha voz ruim. Mas só temos ela para trabalhar para o Senhor nesse momento. Então é com ela que nós vamos trabalhar. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria trazer aqui essa palavra porque quantas vezes Deus nos dá a direção bem clara da palavra dele, firme, um chamado direto. Mas quantas vezes a gente trava no meio do caminho? Quantas vezes o medo nos faz hesitar, até mesmo recuar ou fugir? E o medo, ele não apenas paralisa, ele também direciona. E quase sempre na direção contrária do propósito. Então, quando Deus ele chama Jonas, ele é bem direto. Levanta-te e vai. Não vem de vírgula no céu. A gente vê aqui que não tem vírgula. Levanta e vai. Quando Deus ele dá ordens, mas é forte. Quando Deus ele dá a ordem, é forte. Mas Jonas fez o contrário. Ele se levantou, né? E foi fazer não aquilo que Deus havia falado com ele. Mas ele levantou e fugiu. Então, Deus tinha um propósito para aquele povo. E eu vou dizer algo muito precioso aqui da parte de Deus para cada um de vocês. Não fuja do propósito. Não dê responsabilidade ou sabote aquilo que o Senhor, ele já determinou para a tua história. Não adianta você fugir. A fuga, ela muitas vezes, ela não toma uma lógica, ela não toma estratégias, ela faz você paralisar no meio do caminho. Quantas pessoas, servos do Senhor, servas do Senhor, estão à beira do caminho, porque não conseguem mais se levantar. Às vezes, o medo, ele não se levanta barulhento, ele se levanta como Jonas se levantou, devagarinho, foi ali, vou ali, fazia a obra, mas na realidade ele estava fugindo. Às vezes o medo se levanta disfarçado de justificativas ilógicas, assim como foi com Jonas, que tomou uma forma de fuga da responsabilidade, do confronto e da rejeição. Então, mas quem era Jonas, pastora? Bom, para quem não conhece, o profeta era um profeta, alguém escolhido por Deus para entregar a sua palavra. Era alguém que tinha experimentado a voz de Deus, já tinha vivido moveres do Senhor. E não estamos falando aqui de alguém que não conhecia o poder divino, mas estamos falando aqui sim de alguém que preferiu correr do que obedecer. Jonas representa todos nós nos dias em que sabemos que Deus está pedindo, mas tememos o que pode acontecer e acabamos que desobedecemos. Eu vou dizer para vocês, eu não sou hipócrita, obviamente, eu vou dizer que por várias vezes eu negligenciei o chamado do Senhor na minha vida. Por quê? Por medo? Não por medo exatamente, mas porque eu não tinha amadurecimento para conhecer o poder de Deus, para conhecer quem era Jesus. Então eu não posso dizer, Geórgela, mas eu sabia quem era Jesus no nome, eu sabia quem era Deus no nome, assim como todos que estão me ouvindo aqui, pode até conhecer Deus pelo nome, mas não conhece a Deus verdadeiramente. Então, queridos, o que Deus está falando aqui, queridos, o medo é uma reação emocional, para quem não sabe, diante do que não controlamos. E o medo ele pode nascer de incertezas, crescer com dúvidas e se fortalecer quando nós olhamos mais para o problema do que para a promessa. E o medo ele é uma
prisão invisível que usamos como desculpa para não sair do lugar. Então, o medo ele pode fazer conosco, pode nos tirar do caminho, pode nos levar a lugares que Deus nunca mandou ir. Jonas deveria o quê? Ir para Nínive, mas foi para Tarsis. Então, a rota do medo, ela é sempre contrária à nossa missão. É interessante falar sobre isso, porque quantas pessoas pregam sobre Jonas, mas não pregam sobre o medo, não ministram a verdade sobre o problema e que quando fugimos da missão, não fugimos somente de Deus, mas fugimos também das bênçãos, fugimos do propósito, fugimos de nós mesmos, de enfrentarmos a nossa realidade. Então o medo ele gerou em Jonas o quê? Desobediência, isolamento, consequências espirituais e tempestades no mar. Então a vergonha e arrependimento é algo que a gente fica quando a gente conhece Deus, que nós desobedecemos. Quem nunca desobedeceu a Deus? Queridos, aqui falando, eu vou falar mesmo, porque é necessário. Eu não vou maquiar a palavra do Senhor como muitos estão fazendo, não. Eu vou falar aquilo que o Senhor está mandando eu falar. Então, Deus, Ele sempre nos persegue com graça, mesmo no fundo do mar, no ventre do peixe. Deus ainda tinha planos para Jonas. Talvez hoje você esteja em um ventre de um peixe emocional, espiritual ou até mesmo financeiro, presa em algo que não deveria ter acontecido. Mas foi fruto do medo. Deus ainda está dizendo: levanta-te, levanta-te! Então a grande cidade de Nínive não é só um lugar geográfico. Nínive representa o nosso chamado, a nossa missão, o lugar onde a nossa obediência, ela libera transformação. O medo muitas vezes quer nos convencer de que é mais seguro fugir do seu chamado, daquilo que Deus tem para você. Se você é missionária, eu não sei. Se você é profeta, eu não sei. Se você é levita, eu não sei. Mas não fuja, porque no medo você vai encontrar consequências dolorosas lá no futuro. E muitas coisas através do meu chamado, eu sofro consequências. Queridos, não tem como. Deus, ele perdoa, mas você não está livre das consequências. O medo, ele tenta te convencer 24 horas de que ele é seguro, de que é seguro você fugir. Mas não há seguranças fora da vontade de Deus. Então hoje o Espírito Santo está dizendo para você: não temas. Vá logo. Faça o que você tem que fazer. Faça o que o Senhor te mandou fazer. E Deus manda te dizer: eu sou contigo. A missão, ela não está em existir porque você fugiu. Ela te espera. E se você continuar do jeito que você está, o medo vai começar a olhar para você e vai começar a dominar você por completo. Sabe, queridos, muitas vezes eu procrastinei na minha vida, mas não foram por motivos, não foi só por motivos de procrastinar durante o canal. Ele está aberto desde 2011, abri em 2009 outro canal e fechei, e abri aqui em 2011 esse canal. E não continuei. 2013 ainda tentei. E o Senhor falou: eu vou trabalhar e eu quero que você continue. Então o problema não era o medo dentro de Jonas. Deus, ele não muda a missão, ele muda você até que você esteja pronto para cumprir. E quando foi em 2024, no mês de entre setembro e outubro, eu senti algo no meu corpo, eu estava na minha cama. E veio uma voz, para quem é espiritual, tá? Quem é espiritual vai entender. Dizendo: você está pronta. Você está pronta. E ali, quando foi em outubro, se fechou um ciclo na minha vida. E iniciou aqui essa missão. Então, a palavra que eu quero trazer para você é que o medo, ele pode nos custar o tempo. Talvez ele pode nos tirar a oportunidade, certo? Você não concorda comigo? Talvez você pode até achar que não, mas o medo, ele não pode tirar o seu chamado.
mas ele pode te tirar da direção que é a graça, onde Deus está te dizendo, levanta-te. Então, não negocie a sua missão por medo. O que Deus tem contigo é maior do que qualquer tempestade que possa te levantar no caminho, que se levantar, aliás, corrigindo aqui, no meio do caminho. Vá nessa força com Deus. Então, queridos, agora, pensa comigo. O que se passa na mente de Jonas? Ele era um profeta, alguém acostumado a ouvir a voz de Deus, e ele sabia que não dava para se esconder de Deus. Mas mesmo assim ele fugiu. Fugiu por quê? Porque o medo, Jonas, ele tinha medo. E o medo do povo de Nínive, perdão, minha garganta às vezes quer travar e eu acabo enrolando a língua. Nínive era um povo cruel, violento, e o medo de ser rejeitado era muito grande. O medo de não ser ouvido. É mais do que isso, o medo de não dar certo. Queridos, sim, Jonas sabia que Deus era misericordioso e tinha medo que o povo se arrependesse. Ai, Jesus! Às vezes o medo, ele não é só o fracasso, ele é do sucesso que exige o quê? De nós. O sucesso de Jonas em Nínive significaria que Deus perdoaria um povo inimigo e ele teria que lidar com isso emocionalmente e espiritualmente. Então ele fugiu. E quando ele fugiu, ele escolheu o quê? A rota mais longa. Ele pagou a sua própria passagem. Tudo que era fora da vontade de Deus. Tudo que é da vontade de Deus, a gente banca. Sabe? Tudo que é fora da vontade de Deus, corrigindo, tá? Tudo que é fora, não é dentro, é fora da vontade de Deus. A gente paga. A gente paga um preço alto. Então, Jonas, ele entrou no barco que não era dele. Ele causou a tempestade para gente para as pessoas que nem culpa tinham da situação. Jonas dormiu enquanto outros lutavam para sobreviver. Então o medo nos faz dormir espiritualmente, nos faz ignorar os sinais, nos faz cair em anestesia da alma e mais, nos faz carregar pessoas em tempestades que não eram delas. Tudo porque não obedecemos ao tempo de Deus. Então, queridos, eu vou trazer aqui os prós, né? Por incrível que pareça, o arrependimento no ventre do peixe, ele gerou que? Intimidade com Deus. Jonas ficou mais próximo de Deus. E a experiência o transformou. Ainda teve a chance de cumprir o propósito. Então, queridos, o sofrimento desnecessário, querido, quanto mais demoramos, mais perdemos tempo. Então, eu coloco outras pessoas em risco, em meio a uma situação que não é para ser. Mas eu estou tentando fazer o que eu não tenho que fazer. E mesmo depois dele cumprir a missão, ainda teve que lidar com as mágoas internas. Jonas até foi a Nínive, mas o coração dele ainda estava o quê? Confuso. Ele fez o que Deus mandou, mas não aprendeu com o processo, porque obedecer não é só cumprir, obedecer é se submeter de coração. Então, é importante trabalhar aqui, porque o que eu posso fazer para evitar o caminho como Jonas fez? Queridos, eu escrevi algumas identificações que o medo ele traz e que você pode controlar. Pergunte a você mesmo, o que está por trás da minha hesitação? Muitas vezes é o medo camuflado de prudência, né? Vamos lá. Primeiro item, tá? Segundo, esteja disposto a obedecer mesmo sem entender tudo. Jonas, ele quis entender o porquê, mas fé não é sobre lógica, é sobre confiança. Então, terceiro item aqui, não se esconda atrás de desculpas, de incapacidade, porque Deus não chama os capacitados, Ele capacita os obedientes. E aprenda a lidar com as suas dores internas antes que elas se tornem
resistências espirituais. Isso é muito sério. Durante algum tempo, eu lidei com dores que não eram minhas, com situações que não eram minhas, com rejeições que não eram minhas. Queridos, Jonas, ele tinha rancor de Nínive, e às vezes as nossas emoções mal resolvidas se tornam bloqueios ao nosso destino. Então permaneça em ambientes que te lembrem da voz de Deus. Jonas se afastou da presença. Quando os distanciamos da presença, ficamos o quê? Vulneráveis. Então aprenda a correção divina. O ventre do peixe não era castigo, era misericórdia. Às vezes Deus nos coloca em situações fechadas para abrir outra visão, para abrir a nossa visão. Então seja sensível à direção do Espírito Santo. Nem sempre Deus, ele repete o que já disse. Às vezes ele só espera que você se levante e vá. Amém? Louvado seja Deus. Vamos terminar aqui. No final eu quero fazer uma oração. Então eu quero terminar que Jonas ele teve medo, mas Deus ele teve o plano. E assim é conosco. Então não viva sobre o processo inteiro tendo resistência. Não tenha resistência. Com um coração resistente, você acaba fugindo. E Deus, ele quer tratar você. Então, não adie o inevitável. Quanto mais cedo você enfrentar o medo, mais cedo você viverá o milagre. Quanto mais cedo você disser sim, mais rápido você sairá do ventre do peixe e pisará no propósito do Senhor. Então, você não precisa passar pelo estômago do peixe para ouvir a voz de Deus. Você precisa obedecer. E Deus, ele vai estar dizendo, levanta-te. Amém? Compartilhe essa mensagem. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas que possam ouvir essa mensagem. Eu quero orar agora com você. Amém? Coloque a mão no seu coração. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração final aqui. Louvado seja Deus. Quem foi edificado aqui? Louvado seja Deus. Coloque um amém aí nos comentários. Eu creio que Deus é comigo e que o medo não vai jamais ter resistência sobre a minha vida. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti agora, com o coração aberto, a alma exposta, porque sabemos que quantas vezes temos fugido como Jonas, fugido por medo, fugido por insegurança, por traumas, por dores que ainda não conseguimos colocar diante do Senhor. Mas hoje, Senhor, através dessa palavra, nós reconhecemos que o medo tem sido um ladrão de propósito, de paz, de oportunidades, de crescimento. E eu reconheço hoje que muitas vezes eu tenho escolhido rotas mais longas, mas não quero enfrentar mais, porque o Senhor já mandou eu fazer o que é e o que Ele tem em propósito na minha vida. Então hoje, Pai, me perdoa. Me perdoa pelas vezes que eu disfarcei a minha covardia de cautela. Senhor, me perdoa pelas vezes que coloquei as minhas tempestades por estar fora da direção. Senhor, me perdoa pelas vezes que preferi o silêncio do que fuga, confronto do que obediência. Hoje, Senhor, me coloco orientada pelo Senhor, no ventre do peixe muitas vezes, porque eu não tenho tido direção. Então, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me levanta em nome de Jesus. Me dá ousadia, me dá a chance de cumprir o que o Senhor escreveu para mim. E desfaz agora todo o medo, toda paralisia, toda insegurança, toda fuga. Em nome de Jesus, tudo que tem sufocado a minha vida, toda dor não resolvida, toda dor que está travada dentro de mim. Senhor, me cura, liberta das emoções, libera a cura no espírito, libera a cura na alma, me dê força no corpo e me coloca, Senhor, de volta na rota, Senhor, que me posiciona, que me direciona, Senhor, que ela me realinha com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, não vamos mais fugir. Queridos, declare comigo. Senhor, eu declaro que Nínive não é o fim, é o propósito. Eu declaro que nós vamos obedecer, mesmo com medo, porque o Senhor é maior do que o medo. E a partir de hoje, eu quero andar na tua vontade, querendo falar o que o Senhor manda, querendo, Senhor,
ir aonde o Senhor me enviar. Levanta, Senhor, levanta, mesmo eu estando cansado, cansada. Me restaura, mesmo eu estando cansado, caído, caída. Senhor, reacende o fogo da missão, para que o teu Espírito Santo possa me empurrar de volta ao centro da tua vontade. Amém? Que Deus possa abençoar, que você possa compartilhar com outras pessoas essa mensagem. Desculpa a voz, eu estou muito rouca. E a necessidade de fazer a obra é muito grande. Tem muitas pessoas sendo restauradas dentro da casa do Senhor. Aquelas que estão fora estão voltando através das orações. Então que você venha ser fortalecido com a glória de Deus através dessa ministração do céu. Gente, isso aqui é ouro. É ouro. É ouro do céu para a sua vida. Então tome posse da sua bênção, em nome de Jesus. Fique com Deus.